pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marden Moura, para juntos continuarmos o nosso estudo filosófico que envolve hoje esse assunto magnífico que é a lógica matemática. Na aula passada eu disse para vocês que o pai dessa lógica matemática, dessa lógica contemporânea, que nasce aí com o grande objetivo de transformar a lógica numa linguagem universal, precisa, que não seja uma linguagem ambígua, mas que tenha uma precisão de significado, foi o filósofo Frege. E Frege, ele teve um grande objetivo ao desenvolver uma lógica mais precisa, uma lógica que estivesse interligada de modo direto com as estruturas do mundo material, a partir de uma perspectiva que era a perspectiva minoritária no seu tempo, que era justamente uma tentativa de despsicologizar a lógica. Mas, professor, como assim despsicologizar a lógica? Veja, na época moderna, o filósofo alemão Immanuel Kant, ele transformou a lógica numa ciência que estava plenamente relacionada com as estruturas mentais. E as nossas estruturas mentais, elas são subjetivas. Pessoal, aquilo que é subjetivo é o contrário daquilo que é objetivo. Então, quando nós falávamos de lógica, nós não tínhamos mais uma certa objetividade no trato com a realidade. O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos uma objetividade com o trato das nossas estruturas mentais, que são subjetivas. E sendo subjetivas, a época de Frege pelo menos entendia assim, varia de uma pessoa para outra. Assim, nós não teríamos nenhum tipo de objetividade lógica. Foi justamente essa tarefa que Frege trouxe para si, e justamente foi esse o objetivo de Frege ao dizer que na sua época, a lógica estava psicologizada. Ela tratava apenas de estruturas mentais. O que é que o Frege faz? O grande objetivo dele é mudar essa perspectiva lógica. Repito, isso era uma grande minoria na sua época, mas hoje isso se tornou um consenso. Trazer a lógica para nos ajudar a resolver problemas de ordem material, de ordem empírica. Então, o que é que o Frege faz? Ele interliga, ele faz com que haja um relacionamento mútuo entre as estruturas da linguagem lógica com a realidade empírica. E essa estrutura da linguagem lógica, ela vai ser justamente sintetizada com uma linguagem matemática, que nós também chamamos de linguagem formal ou linguagem artificial. É interessante porque o Frege ele faz até um comparativo entre o olho e o microscópio para que, se utilizando dessa comparação metafórica, se explique justamente o sentido de uma linguagem natural com uma linguagem artificial. O que é que o Frege diz? O Frege diz que o nosso olho, o nosso sistema, o nosso aparato visual, ele tem certas características que são praticamente ambivalentes, que são múltiplas, que são complexas. E um microscópio, se você comparar um microscópio com o nosso olho, o microscópio ele é muito mais reduzido. Só que no momento que você vai fazer uma análise que exija precisão, o nosso olho ele já não tem o rigor metodológico, científico, que o microscópio traz para nós. Então o que acontece? O Frege faz essa comparação para dizer a nossa linguagem natural, a linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia, é uma linguagem muito ampla, muito complexa, muito bela. Ela é ambivalente, ela pode enveredar por vários caminhos, ela é ambígua. Quando você, por exemplo, fala uma palavra fora de um determinado contexto, como, por exemplo, a palavra manga, essa palavra pode significar uma série de coisas. Então, para que não haja ambiguidade no exame, por exemplo, dos enunciados e das proposições filosóficas
que visam sempre estruturar a realidade, o que é que o Frege faz? O Frege diz que, nesse sentido, nós não podemos nos utilizar, né, dessa linguagem natural, dessa linguagem de base, dessa linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia. É para isso que o Frege escreve a sua conceitografia, para mostrar que, a partir daquele instrumento, os lógicos, eles conseguem o quê? Eles conseguem articular, através das proposições daquela linguagem matemática, daquela linguagem formal, a realidade empírica de uma forma mais precisa do que quando nós articulamos com a nossa chamada linguagem natural, ok? Então, essa é uma importância decisiva para a lógica matemática, para a lógica fregeana. Bons estudos, pessoal, e a gente sempre se encontra no próximo vídeo. Valeu!